Lei 10.639 atingiu sua maioridade. Promulgada em 9 de janeiro de 2003 pelo presidente Lula, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. Também estabelece o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra no calendário escolar. É necessário percebermos a importância da aplicação do que pede a Lei 10.639, como também perceber seus avanços e as dificuldades de sua aplicabilidade ao longo desses 18 anos, pois combater o racismo no país, acentuando a participação de negros na construção da identidade nacional, é seu objetivo. Como diria Marcus Garvey, um povo sem o conhecimento de sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. O Brasil é um país formado por mais da metade da população negra. Entretanto, nós não aprendemos história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. Quando um jovem negro em período escolar abre um livro didático, as únicas pessoas que se parecem com ele dentro do livro estão na condição de escravizadas, de subalternas, tendo seus corpos violentados da forma mais desumana possível. Quando esse jovem negro abre o livro didático e vê os seus semelhantes na situação de escravizado, ele não vai tomar aquilo como referência ou mesmo construir a sua identidade enquanto pessoa negra a partir daquelas referências. É necessário que possamos pensar em outras narrativas. É necessário que possamos incluir história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros em sala de aula, pensando que os povos africanos construíram diversas sociedades, diversos impérios, diversos reinos, diversos conhecimentos científicos que podem contribuir para uma perspectiva de valorização da história, da ancestralidade e da cultura africana e afro-brasileira. Faz muita diferença para um jovem negro abrir o livro didático e perceber que, para além de escravizados, ele também descende de reis e rainhas, que ele também descende de impérios, que os seus antepassados, que os seus ancestrais foram povos ricos, não apenas materialmente, mas também em conhecimento, em sabedoria, em produção científica. E é com essa pluralidade que precisamos pensar na nossa educação, na nossa sociedade e na formação da identidade da população negra do Brasil. A Lei 10.639 nasceu de muitas possibilidades. Uma delas é a busca de desconstruir os espaços segregados para o povo preto nas escolas, né? E a partir da escola se redimensiona para que a sociedade faça a releitura desse processo de escravismo involuntário. A Lei 10.639 chega aos 18 anos, fora da sala de aula, como muitas crianças pretas, né? O analfabetismo no Brasil tem cor, ele é preto. E essa ausência da lei nas salas de aula cria o mito da democracia racial, né? Que todos nós somos iguais. Não somos. O racismo estrutural está aí para mostrar que ele é estrutural. E para quebrá-lo é preciso a vontade política de cada governante, e ela não existe. Os 18 anos da Lei 10.639 marca a ausência política de refazer-se a imagem do preto nas salas de aula da sociedade brasileira. É uma grande ausência, uma grande ausência que cria impossibilidades. Para os alunos e para a escola, a Lei 10.639 é mais do que bem-vinda. Afinal, ela vai levar para a escola e para a juventude uma coisa que durante muitos e muitos anos nos foi negada, que é ter uma visão do povo afro-brasileiro e indígena diferente do que foi construído por aí, quase que folclórico, né? Tirar dos jovens esse preconceito arraigado e inconsciente que muitos trazem dentro de si. Acredito que a escola ficou nos devendo um pouco desse conhecimento. Então, através da história, da literatura,
de todas as disciplinas e áreas pertinentes à educação, a gente pode levar a eles esse conhecimento de que o povo afro-brasileiro e indígena foi de suma importância para a construção do nosso país. Né? Que todo esse racismo existente, esse preconceito existente entre nós, só acontece por falta de desconhecimento da verdadeira história, da verdadeira cultura de luta, de força da negritude do nosso país. E também, obviamente, sempre falando dos índios, né, que estavam aqui muito antes de nós virmos para cá. Então, acredito que essa lei ela deva ser cumprida, né, implementada de forma ampla e restrita nas escolas, para que no futuro esses jovens venham a mudar e transformar o nosso país para melhor. Acho que a gente já teve um bom avanço, mas essa lei sendo construída e sendo trabalhada de maneira diversificada dentro das escolas vai fazer com que os jovens cresçam mais conscientes do valor que é ter a sua ancestralidade respeitada. Quando me perguntam se a implementação da Lei 10.069 ela está sendo efetiva, tem resultados positivos, tem trazido, né, mudanças, como foi previsto pelo parecer da professora Petronília, mudanças comportamentais, atitudinais e mudanças em termos dos nossos currículos, né, da própria discussão da inclusão dentro de uma perspectiva de reconhecer a diversidade social brasileira, a diversidade cultural, a diversidade de religiões. Eu vou dizer que sim. Vou dizer que sim pelo seguinte motivo. Primeiro, a Lei 10.069 ela é resultado de uma ação política histórica do movimento negro ou dos movimentos negros, conforme cada um de nós queira definir, na sociedade brasileira. E nessa perspectiva, encontro um resultado de uma luta política que vem desde sempre, né? Desde que o primeiro africano que foi sequestrado do continente africano foi trazido para o Brasil, nós temos lutado pela nossa humanidade, pela nossa identidade. Então, nesse sentido, eu considero a Lei 10.069 exitosa, sabe, com todos os percalços que ela encontra, mas exitosa. A educação brasileira tem seus fundamentos e princípios baseados numa visão eurocêntrica. A formação dos professores traz também esse olhar. E, em função disso, o despreparo de muitos professores e a falta de interesse da grande maioria dos gestores de instituições de ensino, tendo como consequência um desafio enorme de pôr na prática o que ordena a Lei 10.639. Para que essa lei fosse implementada, houve muito debate e a construção coletiva para que esses conceitos eles fossem realmente validados. O movimento negro foi um dos segmentos que mais lutou para que essa lei fosse concretizada na prática. Hoje, infelizmente, as escolas estão longe de concretizar e se apropriar dos conceitos que essa lei aborda. Justamente por a gente ter um material didático, por exemplo, afastado dessa realidade. Nós não temos ainda professores que dominam instrumentos para que a gente consiga discutir e dialogar a efetividade dessa lei dentro das escolas. Por exemplo, no município de Cotia, nós ainda estamos com um grupo pedagógico que não tem representantes negros. E essa não é uma realidade local, essa é uma realidade nacional. Infelizmente, nós não temos negros ocupando espaços de decisão dentro das secretarias de educação, dentro de um currículo plural. Né? Então, há de se repensar esses espaços e como se ocupam esses espaços. Fazer valer, de fato, essa lei é repensar também no plano político-pedagógico dentro das escolas. Além disso, fornecer um material que vise a pluralidade e como esse estudante negro vai se ver dentro da escola. Hoje, ainda nós não temos a ciência de fato de como se instrumentaliza
este material e como se socializa esse conhecimento. Precisamos repensar a nossa estrutura educacional brasileira. Para isso, nós temos diversos intelectuais que poderiam contribuir para isso. E também as demandas da população e, enfim, todos os segmentos que podem construir coletivamente essa nova realidade. Em frente e saúde para essa lei. E para mim, a grande importância do ensino da história da cultura afro-brasileira, afro-americana, a história do negro na diáspora, dos africanos na diáspora, ela é extremamente importante e tem que ser assumida como compromisso por quem faz a educação, pelos professores, pelo quadro técnico, né? Porque estamos falando de vivências, né? A história, ela resgata a memória, ela fortalece identidades, a importância de sabermos quem somos, de onde viemos, que legado nós temos e que lugar é esse que nós ocupamos hoje, né? É extremamente importante que essa discussão ela aconteça para que os nossos alunos, nossos estudantes possam compreender e possam argumentar, né? Discutir, debater sobre a realidade brasileira hoje, que tem a ver com as vivências individuais e coletivas de cada um que está na escola. Então, é extremamente importante que a escola, seja ela na educação básica, no ensino médio ou até a universidade, se comprometa com uma discussão séria, uma discussão com profundidade, uma discussão onde os elementos sejam discutidos, debatidos, compreendidos, para que, de fato, a grande função da escola, da educação, que é formar sujeitos, ela seja completa. Não subestimem a quantidade de conteúdo e nem a dificuldade de incluir o conteúdo da questão dos afro-brasileiros, da cultura africana, da história africana, na nossa epistemologia, nas nossas disciplinas científicas, especificamente falando das ciências humanas, né? Porque é complexo, porque ao mesmo tempo que a gente teve essa convivência, a gente teve negado essa análise científica das dinâmicas sociais com o povo negro no Brasil. Então, é uma coisa que vai demandar muito tempo, é difícil de se fazer isso. Então, eu digo, a primeira dica que eu dou é essa, e a segunda é, começa com um assunto que tu compreende mais dentro da tua disciplina, né? Então, se a tua em relação ao Brasil colonial, então pesquisa sobre os negros nessa época e dialoga com aquela dinâmica social que tu tá mais acostumado, que tu tem mais conteúdo formado. Então, seja nos elementos culturais, técnicos, tecnológicos, institucionais ou políticos, né, tu escolhe parâmetros para analisar a pesquisa e começa pela área que tu mais domina, para trazer esse conteúdo, essa epistemologia afro-brasileira para dentro do teu conteúdo, para dentro da tua disciplina. Isso é uma coisa muito dialética que vai sempre estar trazendo coisas novas, elementos novos. Aplicar a Lei 10.639 é de fundamental importância, pois essa prática vai muito além do conhecimento em sala de aula. É humanização, é empatia, é contribuir na dignidade humana, resgatando nossas histórias e memórias. E essas narrativas trazidas para a sala de aula contribuem agregando valores às vivências dos estudantes dentro e fora da instituição de ensino. A Lei 1639 é mais uma vitória do movimento negro contra a discriminação racial e pela luta de uma sociedade mais igualitária. Eu vou falar um pouquinho da importância dessa lei a partir de algumas atividades desenvolvidas por mim numa turma de educação infantil.
Só existe dignidade humana com história. História é legado, história é cultura, história é conhecimento, história é continuidade. Saber da sua história é imprescindível a qualquer ser humano nessa face da Terra. Principalmente para nós, seres humanos pretos, que somos legados de egípcios, do Império das Duas Margens, do Mali, que somos Yorubás, Bantus, Nagôs, Idemôs, Fons, de diversas etnias que compuseram a nossa caminhada, as nossas origens. Somos seres em diáspora, sim, mas toda diáspora tem seu começo. E a diáspora que eu digo não é a diáspora só da dispersão, mas é a diáspora do desenvolvimento. Desenvolvimento esse que foi sequestrado e que na história desvendada, na história contada pelo protagonismo de quem lutou para conquistar a sua liberdade, de quem lutou e luta para que tenhamos equidades, é a história correta a ser contada. Essa história só pode ser contada através de mecanismos de leis, de forma oficial, nas escolas, nos turnos complementares, através de lei, infelizmente, nesse país. Mas já que existe essa lei, que ela seja respeitada. Lei 11.645. Antiga Lei 10.639 de 2003, em 2008 passou a ser Lei 11.645, da obrigatoriedade do ensino da cultura, da história negra e indígena nos equipamentos de ensino fundamental, nas escolas da rede fundamental. É obrigatório, é lei, é necessário para corrigir vários aspectos degradantes que existem na nossa sociedade. A gente só muda a sociedade através do conhecimento. E pela Lei 11.645, nós passamos esses conhecimentos às nossas crianças, adolescentes e ao povo em geral. É isso. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Essa é uma frase de Januário Garcia. Realmente não existe um Brasil sem o povo negro. E a Lei 10.639, ela vem justamente para a gente poder reafirmar isso na nossa sala de aula. O que me reporta? A minha infância, onde eu não tive uma base educacional sobre o meu povo, sobre a minha ancestralidade. Então, constantemente eu sofria preconceito, recebia xingamentos, era chamada de feia, de macaca. E no meu íntimo, o meu emocional, ele atingiu tanto que eu não queria mais ter aquela pele escura. Eu queria uma pele clara, eu queria olhos azuis. Mas o tempo fez com que eu entendesse e que me percebesse. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a cultura afro-indígena em sala de aula. Para que a criança aprenda a ser, aprenda a se perceber, aprenda a se gostar, aprenda sobre a cultura dela, sobre a ancestralidade dela. Porque durante muito tempo a história escondeu, por exemplo, Machado de Assis. Era negro, mas ele foi embranquecido pela história. É importante que as escolas trabalhem com palestras de sensibilização, com ações educativas voltadas à cultura,
para que a criança negra sinta orgulho de ser quem é. Orgulho do tom da sua pele, orgulho do seu cabelo, orgulho de sua cultura, orgulho de sua religião. Que ela possa desconstruir mitos e reconstruir a história. Queria que novembro fosse o ano inteiro para falar do povo negro brasileiro e do africano que por aqui morou. Desse povo que já foi escravizado, que no Brasil hoje é marginalizado, que oportunidades quase nunca ganhou. Vivemos essa falsa democracia racial, onde jovem negro é assassinado por policial, pois ele é suspeito, logo logo é um marginal. Lei 10.000, 11.000 e lá vai pedrada. É o povo negro construindo uma jornada de passo a passo, refazendo sua história. Para quem sabe o Brasil se sensibilizar, eu vivo aqui, eu também sou brasileiro, mas sou tratado pior que estrangeiro. Por que no Brasil negro não tem valor? Hoje o racismo é a mais pura realidade, em cidade grande ou em qualquer outra cidade, pois o racismo na alma a maioria tatuou. Eu já sangrei e continuo sangrando, mas tenha certeza, não seguirei apanhando, pois minha arma é minha consciência racial. Eu sou negro, eu sou brasileiro, vou lutar pois sou um guerreiro, que não permitirá mais uma escravidão. Irei lutar com o meu conhecimento, educação e cultura são as armas do momento, e é com elas que mostrarei que sim, tenho valor. A cultura afro-brasileira é constituinte e formadora da sociedade em que vivemos. Nós estamos nas músicas, nas danças, nas religiões, nas comidas, na linguagem. Somos parte dessa pluralidade cultural. E é para garantir a valorização da cultura afro que essa lei foi criada e de fato seja praticada. Os professores, enquanto condutores de saber, têm um papel muito importante no processo de luta contra o preconceito e discriminação racial. E só se combate o racismo e se constrói uma sociedade igualitária através da educação. Só com educação que vamos quebrar essas barreiras. E a escola, junto com a família, são os principais agentes desse saber. Por isso é importante defender as nossas conquistas, enaltecer a nossa cultura, que é tão rica, tão diversa e de uma beleza inigualável. É necessário que as nossas crianças sejam instigadas a promover práticas de igualdade racial na busca de uma sociedade ativa e fortalecida em prol da desconstrução do preconceito étnico-racial. E que essa negritude tenha voz e possa se expandir cada vez mais. Nancy Konya,